Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos na primeira parte, Os Desertores. Nós vamos, nesse momento, envolver o nosso querido amigo Adroaldo Tarcísio para fazer a nossa prece de gratidão. Oremos. Mestre amado Jesus, queridos irmãos de luz aqui presente, Tu possas nos orientar, nos intuir, para que possamos absorver todos os estudos que agora vamos ter. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estudo. Possamos, a cada dia, sentir mais as tuas vibrações, sentir mais o entendimento, que possamos, Senhor, internalizar tudo que aprendemos, que possamos praticar no nosso dia a dia, com aqueles que nos são mais próximos. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, por tanta oportunidade, que possamos só realmente exercer e entender que a vida continua e quer dar oportunidade para todos. E ainda somos muito rebeldes, mas que possamos se modificar e dar um passo em tua direção. Obrigado por mais oportunidade. Que assim seja. O estudo anterior, Os Desertores, logo no último parágrafo, que foi aonde nós paramos, não se deve lamentar a existência desses detratores, já que as criaturas frívolas não passam de pobres auxiliares, onde quer que se encontrem. Todavia, essa primeira fase não pode ser considerada como tempo perdido, longe disso. Graças àquele disfarce, a ideia se popularizou 100 vezes mais do que se tivesse assumido, desde o primeiro momento, uma forma severa. Então, se o espiritismo no início tivesse sido muito rígido, como ele o é, as pessoas teriam se afastado e não teriam dado continuidade, porque o propósito da doutrina era realmente a divulgação do fenômeno para que pudesse verdadeiramente aquilo tomar força. Desde o primeiro momento, uma forma severa. Além disso, daqueles meios levianos e displicentes saíram pensadores de grande mérito, o próprio professor Allan Kardec. E aí, paramos aí a semana passada, agora vamos dar continuidade à leitura com comentário. Postos em moda pelo atrativo da curiosidade, um verdadeiro chamariz, ou seja, aquilo que chama a atenção, os fenômenos tentaram a cupidez, a cobiça dos que andam à procura do que surge como novidade, na esperança de encontrar aí uma porta aberta. As manifestações pareceram coisa maravilhosamente explorável e muitos pensaram em fazer delas um auxiliar de seus negócios. Para outros, era uma variante da arte da adivinhação, um meio talvez mais seguro do que a cartomancia, que a gente sabe que seria a carta, e a quiromancia, que seria a leitura dos traços da mão. A borra de café, que há também quem lê, e etc. Para se conhecer o futuro e descobrir as coisas ocultas, considerando-se que, segundo a opinião então corrente, os espíritos tudo sabiam. Vendo, afinal, essas pessoas que a especulação lhes escapava por entre os dedos e acabava em mistificação, que os espíritos não vinham ajudá-las a enriquecer nem lhes indicar os números a serem premiados na loteria, ou revelar-lhes a boa sorte, ou levá-las a descobrir tesouros, ou a receber heranças, nem ainda favorecê-las como uma invenção frutuosa de que tirassem patente, suprir-lhe, em suma,
a ignorância e dispensá-las do trabalho intelectual e moral. Então eles perceberam que o espiritismo não veio para falar do futuro, não veio para falar o número da loteria, não veio para trazer a cura da Covid. Se virem, isso aí é com vocês. Então, a partir do momento que as pessoas que tinham esse interesse em doutrina na época, e hoje também ainda tem assim, tem pessoas que procuram a doutrina porque quer ouvir um ente querido que partiu. Não é verdade? Quer ouvir um ente querido que partiu. Então, não é. Eu quero saber de uma pessoa que desapareceu, se tá. Então, não é para isso que o espiritismo veio. Não é esse propósito da doutrina. A doutrina tem um único propósito: nos tornarmos pessoas melhores. Ponto final. É isso e pronto. Por isso é que eu digo, se a doutrina não nos torna um ser humano melhor, troca de religião. Porque você não está entendendo a linguagem da doutrina. Que o propósito dela é esse. Não é nos tornarmos excelentes médios, não é nos fazer com que a gente psicografe e fique publicando mensagem, não é que a gente seja o salvador da pátria, ou que a gente funde uma instituição. Não. O que mais temos aí, pessoas que fundaram a instituição, mas não se reinventaram, não se modificaram. Por isso o pessoal funda os centros, daqui a pouco está tudo fechado, porque começa a brigar com A, B, C ou D. Por que briga? Briga, sabe por quê? Porque não fizeram a sua reforma moral. Então o principal da doutrina é nos tornarmos pessoas melhores. Ponto. É isso. Nem falar do futuro, nem falar do passado, nem trazer a cura disso ou daquilo outro. Isso não é o propósito. Para isso tá os homens, e para isso Deus deu a inteligência aos homens, né? E o Kardec ainda faz assim, quando ele diz assim, uma invenção frutuosa de que tirassem patente. Tá tirando aqui, nós chamando de assim, quer enriquecer com os espíritos? Os espíritos para nada serviam e suas manifestações não passavam de ilusões. Tanto essas pessoas colocaram o espiritismo nas alturas durante todo o tempo em que esperavam obter dele algum proveito. Quando denegriram, desde que se sentiram decepcionados. Então, enquanto eles estavam acreditando que eles iriam alcançar tudo aquilo que eles tinham traçado, nossa, a doutrina é maravilhosa. A partir do momento que eles viram que não alcançaram, não, isso daí não serve. Isso aí é mentira. Os espíritos são mentirosos, porque a pessoa acha que a autenticidade é o espírito falar do futuro e acontecer e avisar. Isso não é espiritismo. E aqui o professor Allan Kardec deixa isso bem claro. Mais de um dos críticos que o afrontam tê-lo-iam elevado às nuvens se ele, o espiritismo, houvesse feito que descobrisse um tio rico na América ou que ganhasse na bolsa, né? Se o espírito tivesse dito, aplique da bolsa fulana de tal, e o cidadão ganhasse milhões, ele disse, agora eu acredito no espiritismo. Ou seja, as pessoas estavam querendo se beneficiar financeiramente. Como não conseguiram, passaram a criticar, passaram a ser um desertor, né? Essa é a mais numerosa das categorias de desertores. Está vendo que ele fala? É a mais numerosa, ou seja, o maior número de pessoas que se afastaram da doutrina foi porque tinham interesses particulares. Uma vez esse interesse não sendo atendido, pronto, abandonaram o espiritismo. E hoje também isso se repete. As pessoas ainda buscam não para servir ou para se aperfeiçoar. As pessoas buscam para ser atendida em algum ponto pessoal, né? Como ainda há pouco falamos. Eu quero poder ter uma notícia do meu filho, eu quero poder ter uma notícia. Aí realmente não tem como. E não é para isso realmente o espiritismo, em hipótese alguma. Essa é a mais numerosa das categorias de desertores, sendo fácil, no entanto, compreender-se que os que a formam não podem ser qualificados de verdadeiros espíritas. Também essa fase apresentou sua utilidade. Essa fase de que buscavam apenas com o intuito de receberem informações do mundo espiritual, sobre tesouro, sobre bolsa de valores, sobre a cura de uma enfermidade, sobre um ente querido. Também essa fase apresentou sua utilidade, mostrando que não se devia esperar do concurso dos espíritos. Ela deu a conhecer o objetivo sério do espiritismo e depurou a doutrina. Então,
teve um propósito. Esclareceu mostrando qual o propósito da doutrina espírita. Os espíritos não ignoram que as lições da experiência são as mais proveitosas. Os espíritos não ignoram que as lições da experiência são as mais proveitosas. Então, vamos passar e aí fica-se a lição. Quando a gente estuda a obra de André Luiz, as lições de André Luiz é na teoria ou é na prática? Um dia a gente vai conseguir entender isso, que a melhor forma de aprender é praticando. Né? A gente vai ter aula de química. Alguém entende alguma coisa? Mas leva a criatura para um laboratório. Entende tudo. A gente vai falar de anatomia, só palavras, mas mostra as imagens, leva para ver um cadáver. Né? Então, tudo na prática se aprende muito mais. Né? Você pode fazer 1000 faculdades, mas a teoria é uma coisa. Quando você vai para a prática, que você aprende praticando. Não é verdade? Pulsar uma veia, como é que faz? Você pode ter toda a teoria, mas tu vai errar milhões de vezes. Coitado do braço de quem vai, até tu conseguir acertar. Se desde o começo eles dissessem: não peçais isto ou aquilo, porque nada conseguireis, ninguém mais lhe daria crédito. Se lá no início eles falassem isso, não adianta pedir isso, essa razão porque deixaram que as coisas tomassem o rumo que tomaram, a fim de que a verdade saísse da observação. As decepções desanimaram os exploradores e contribuíram para que o número deles diminuísse. Eram, olha como o Kardec põe, parasitos de que elas, as decepções, livraram o espiritismo e não adeptos sinceros. Eram parasitos. Então hoje é a mesma coisa. A gente não lamenta quem foi embora, a gente lamenta quem fica atrapalhando. Essa é a fala de Kardec. Então quem verdadeiramente conhece o espiritismo na sua seriedade não abandona, gente. Não tem como largar. Se largou é porque não tinha entendido o espiritismo. Não existe ex-espírita, existe ex-frequentador de casa espírita. Pronto. É isso que a gente tem que entender. O Kardec diz: a gente não tem que lamentar os que se vão, a gente tem que lamentar os que se ficam atrapalhando. Porque tem. E é o que ele vai falar mais aqui na frente. Algumas pessoas mais perspicazes, né, seja inteligentes do que outras, entreviram o homem na criança que acabava de nascer, né? Falando do espiritismo como criança, mas o homem que seria. E temeram-na, como Herodes temeu o menino Jesus. Não se atrevendo a atacar de frente o espiritismo, tais pessoas infiltraram agentes em suas fileiras dentro do espiritismo, com a tarefa de o abraçarem para asfixiá-lo. E isso, gente, tanto encarnado quanto desencarnado. A tia sempre fala isso: meus irmãos, os inimigos do espiritismo não estão fora, estão dentro, atrapalhando, dificultando. Quantos trabalhadores não dificultam o trabalho de outros trabalhadores? Eu particularmente, eu tenho horror à burocracia, dentro da religião principalmente. Então, para se fazer um trabalho, faz 1000 reuniões, pronto. Passou 1000 anos e a gente perdeu a oportunidade de fazer com tanta reunião que a gente faz. Com tanto rococó. E eu fujo disso, eu não gosto, porque eu acho realmente que é perder tempo. Então vamos fazer, vamos. Por exemplo, eu gosto muito do nosso querido Murilo, que é o coordenador do canal. Não é uma pessoa pragmática, uma pessoa simples que dá o treinamento e treina 1, 2 dias e joga nos peitos, como diz, né? Vá lá e vá fazer. E ele está dando, assessorando.
Porque você imagina se ele fosse metódico, não tem que fazer uma reunião, não tem que passar por uma entrevista para saber se você está apto a fazer o trabalho. Não, você tem que fazer um curso, você tem que fazer todo o EOS. Qual é a característica do EOS? É agregar. Porque não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. Entendeste? Porque é assim o trabalho do Cristo. Então a pessoa vai colocando tanto rococó, que eu chamo isso de inimigos do espiritismo. Atrapalha o trabalho, atrapalha o progresso do trabalho, atrapalha muitas pessoas com boa vontade adentrarem. Obviamente que a boa vontade não nos tira o bom senso. Quando a Lúcia foi direcionada, ela foi direcionada para um trabalho que ela daria para fazer. A primeira coisa o Murilo pergunta: o que você sabe fazer? Vamos lá, para onde você queria, não é verdade? E vai ali alinhando. Eu não posso também pegar uma pessoa porque diz: eu quero trabalhar na reunião mediúnica. Aí também não dá, né? Eu quero fazer palestra. Não, peraí, também é assim, não é assim. Mas a gente aproveitar a boa vontade da criatura e realmente encaixar ela em algum lugar. Encaixar em algum lugar. Aproveitar. E não criar dificuldades. Então, um trabalhador do Cristo, ele não cria dificuldades, ele cria soluções. Um trabalhador do Cristo, ele não fecha a porta, ele abre as portas. O trabalhador do Cristo, ele não diz que é difícil, ele diz que é possível, quando se tem boa vontade. Então é isso. Então é isso que a gente tem que estar sempre atentos para esse tipo de pessoas que estão dentro da doutrina para complicar o trabalho. E tudo fica mais lento, tudo fica mais difícil, tudo fica muito burocrático, é um monte de relatórios. Não me peça para fazer relatório. Então é isso que a gente tem que estar atento. Olha aqui o que ele fala. Ele identificou isso naquela época. Ele está falando aqui, não são suposições. Aqui nós estamos lendo obras póstumas. Os textos do professor Allan Kardec. Então, olha só. Tais pessoas infiltraram agentes em suas fileiras com a tarefa de o abraçarem para asfixiá-lo. Entrou para o quê? Asfixiar o quê? Você asfixia para dar vida? Você asfixia para matar. Matar essa criança que estava nascendo. Agentes que se mascaram para se intrometerem em toda parte, para suscitarem habilmente a desafeição, o desamor, a hostilidade nos centros e espalharem dentro destes centros, com furtiva mão, de uma forma oculta, o veneno da calúnia, acendendo ao mesmo tempo o facho da discórdia. Vocês estão percebendo aqui? Essas pessoas adentram e começam a semear discórdia. Olha, Aramita, vem cá, eu vou te contar. E aí essa pessoa começa a plantar discórdia. A gente sabe que existe isso dentro do movimento. A gente sabe que existe dentro do EOS, existe em todo quanto é lugar. Por quê? Porque aonde tem luz chama a atenção das trevas. E o propósito dela é o quê? Apagar a luz. Não é isso que a gente tem ouvido? Vigia, vigia. Nós que nós laboramos ao trabalho da divulgação da doutrina espírita, esteja vigilante, senão você vai cair. O primeiro centro espírita no Brasil foi o Centro Espírita Confúcio. Ele não durou 2 anos. Desavença entre os membros. E todos os demais foi sempre isso. Então é o ponto. Por isso que o Espírito de verdade fala em o Evangelho: fazei calar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. O facho da discórdia, inspirando atos comprometedores. E é fácil a gente identificar. Por quê? Porque a pessoa chega para denegrir, a pessoa chega com veneno. Ela está jogando um contra o outro. Será que é difícil a gente perceber esse mal?
É fácil a gente saber quem é o enviado. Basta ver qual é o tema que está propondo. De discórdia. Inspirando atos comprometedores, tentando desencaminhar a doutrina. Esse então desencaminhar a doutrina, meu Deus, começa a inventar marmota, inventar livros, inventar psicografias, inventar palavras, colocar na boca de A, B ou C. Não, fulano disse isso, Beltrano disse isso. Nossa, o que tem dizendo tudo que Chico falou? Ele não está aqui encarnado, né? Nós tínhamos também a Antioquia, né? A igreja que tinha as vozes, né? E tudo mais, quando começou as dissensões. Acabou. Nosso Augusto está aqui lembrando a obra Paulo Estevão, que a igreja de Antioquia era uma igreja com maior padrão vibratório. Mais do que a de Jerusalém, a casa que estava Pedro, João, Tiago. Porque ali havia união. Quando começou a bendita história, deve ser circuncisado todo o gentio. Não deve ser circuncisado. Pronto, bastou isso daí para acabar. As vozes do mundo espiritual direta que tinha lá. Acabou. A gente não leva muito isso a sério, sabe? A gente não leva, não. A gente cai e a gente acha que assim mesmo é natural. A gente não percebe. Eu não sei nem quanto tempo tem um EOS já, mas eu acho que já uns 15 anos, eu acho, né? Talvez uns 15 anos de EOS já. E eu já vi muita coisa nesses 15 anos. E espero não ver mais repetir. Mas eu já vi. Então, a gente tem que estar muito atento, senão a gente cai. Continua ele. Por isso que ele diz: desencaminhar a doutrina a fim de torná-la a doutrina ridícula ou até mesmo odiosa. Expondo a doutrina. Me recordo de um centro espírita que nós fomos, fora de Manaus. Eu cheguei, o nome do centro espírita, Centro Espírita Chico Xavier. Então pronto, você já está comprometendo o Chico, né? Colocando ali Chico Xavier, já vincula a doutrina. Então se apresenta como doutrina espírita. Quando você entra num salão enorme, uma palestra pública acontecendo e simultaneamente uma mesa enorme com pseudo reunião mediúnica pública. Um monte de médium incorporando ao mesmo tempo. E um monte de pessoas, de pseudo-dialogadores conversando. Não é ridicularizar a doutrina? Não fazem um favor, estão fazendo um desfavor e ridicularizando a doutrina. E o Chico. Por quê, gente? Uma pessoa que chega ali para tentar ver, diz, mas olha que ridículo. Quer dizer que é isso aqui o espiritismo? O que o professor Allan Kardec nos ensina no livro dos médiuns? Que todo aquele que queira estudar essa doutrina seriamente deve começar por onde? Pelos fenômenos ou pelas obras? Pelas obras. E ele diz, se você quer apresentar o espiritismo a alguém, nunca comece pelos fenômenos. Ou odiosa e em seguida simular defecções, abandonos voluntários, tá? Da obrigação. Outros são mais habilidosos ainda. Pregando a união, semeiam a divisão. É aquele que chega e diz, Conceição, nossa irmãzinha não está bem. E aí começa, né? E ali, não, porque nós temos que isso, que aquilo outro, mas no fundo, o que está por detrás da cascavel é a desunião. Olha só, semeiam a divisão, são mestres em levantar questões
irritantes e ferinas. É aquela criatura que está sempre fazendo o que a gente diz? Polêmicas. Despertam o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos e ficariam muito satisfeitos se os vissem se apedrejarem. Tem ciúme da outro grupo e ia ficar muito feliz. E ficaria muito feliz. Semeia, né? Fica ali plantando. E ficaria muito feliz de poder jogar pedra. É como se ficasse torcendo para que tudo desse errado. Quando fala, vai fingindo que está elogiando o outro, mas para semear intriga. Assim, né? Para semear intriga. É impressionante. Erguendo bandeira contra bandeira, a propósito de algumas divergências de opiniões sobre certas questões de forma ou de fundo, na maioria das vezes provocadas intencionalmente. Olha como ele diz, levantando bandeira contra bandeira. Porque todos não são espírita. Mas ainda uma vez repito, aonde estão os inimigos do espiritismo? Dentro do espiritismo. Todas as doutrinas têm tido seus Judas. O espiritismo não poderia deixar de ter os seus, e eles ainda não lhe faltaram. Vi muitos. Esses são espíritas de contrabando, mas que também tiveram a sua utilidade. Ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Ou seja, ainda eles nos ensinam, vigia, não acredite em tudo e fique atento. E ore, né? E ore. Foi bom, gente? Deu para aprender? Então, cenas do próximo capítulo. Pegamos aí algumas chibatadas. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A doutrina tem um único propósito, nos tornarmos pessoas melhores. Ponto final. É isso e pronto. Por isso que eu digo, se a doutrina não nos torna um ser humano melhor, troca de religião. Porque você não está entendendo a linguagem da doutrina. As pessoas ainda buscam não para servir ou para se aperfeiçoar. As pessoas buscam para ser atendida em algum ponto pessoal. A gente não lamenta quem foi embora. A gente lamenta quem fica atrapalhando. Essa é a fala de Kardec. Então, quem verdadeiramente conhece o espiritismo na sua seriedade, não abandona, gente. Não tem como largar. Se largou é porque não tinha entendido o espiritismo. Não existe ex-espírita, existe ex-frequentador de casa espírita. Pronto. Meus irmãos, os inimigos do espiritismo não estão fora, estão dentro. Atrapalhando. Dificultando. Quantos trabalhadores não dificultam o trabalho de outros trabalhadores? Um trabalhador do Cristo, ele não cria dificuldades, ele cria soluções. Um trabalhador do Cristo, ele não fecha a porta, ele abre as portas. O trabalhador do Cristo, ele não diz que é difícil, ele diz que é possível, quando se tem boa vontade. Porque aonde tem luz, chama a atenção das trevas. E o propósito dela é o quê? Apagar a luz. Não é isso que a gente tem ouvido? Vigia, vigia. Nós que nós avoramos ao trabalho da divulgação da doutrina espírita, esteja vigilante, senão você vai cair. Por isso que o Espírito de verdade fala em o Evangelho: fazei calar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra.
O que o professor Allan Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns? Que todo aquele que queira estudar essa doutrina seriamente deve começar por onde? Pelos fenômenos ou pelas obras? Pelas obras. E ele diz, se você quer apresentar o espiritismo a alguém, nunca comece pelos fenômenos. Mas ainda uma vez repito, aonde estão os inimigos do espiritismo? Dentro do espiritismo. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.